Sou pecador, és santo Deus, não ignorais os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo o mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeita. Então, Salmos 130, 13 e 4 diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Tu és misericordioso e cheio de graça para que nós possamos temê-lo. Então, eu quero falar sobre a coisa mais importante para as nossas vidas. Não é? E não dá para falar num dia só. Vamos falar hoje assim, tudo que for possível. E vamos voltar a meditar a respeito disso. Nunca paira sobre todas as pessoas que têm o privilégio que vocês têm. O privilégio que eu tenho. Para nunca, sobre muitos da nossa geração. Muitas jamais ouvem a verdade, apesar de viverem num ambiente dito cristão. Mas muitos ouvem a verdade, como nós aqui. E a Bíblia diz assim, em 2 Timóteo 3,7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas que ouvem a verdade de Deus, mas nunca chegam. Aprendem, nunca chegam ao conhecimento. Isso nunca gera sabedoria. Nós podemos dizer que o conhecimento que não é misturado com obediência, ele, em vez de fazer de alguém mais parecido com Cristo, fazer ele mais diferente. Ou seja, se o conhecimento não é misturado com obediência, ele endurece o coração. Como, por exemplo, está em Hebreus 10, 26. Porque se viverdes deliberadamente em pecado, depois de teres recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, apesar disso ser verdade, a questão nossa é: por que é possível alguém ouvir a verdade e não sentir a compulsão para a obediência, para a submissão? Não é? Como é possível, como Paulo disse, aprender sempre sem nunca chegar ao conhecimento da verdade? Isso me lembra uma história de Arthur Conan Doyle, não é? Quem escreveu, por exemplo, as histórias de Sherlock Holmes. Ele nasceu em 1859, é um ano importante porque é o ano do grande avivamento através de Spurgeon. O ano de 1859 foi o ano em que as coisas começaram. Todo o ministério de Spurgeon é incrível, mas nesse ano começou um grande avivamento. Foi o ano que ele nasceu. Só que ele é escocês, e numa obra dele, nós sabemos esse personagem mais famoso. Ele tem um outro que é muito famoso, que é professor Challenger, de outras obras dele, mas esse personagem dele é extremamente perspicaz, é genial, Sherlock Holmes. E ele tem um parceiro lá, um amigo, Watson, Dr. Watson, que não é genial assim. Não é um cara estúpido, é doutor, mas ele não é nada genial perto de Sherlock Holmes. E tem uma obra chamada Um Escândalo na Boêmia, uma obra que eu li quando eu era adolescente, ela foi lançada em 1891, que é um diálogo entre Sherlock Holmes e o Dr. Watson. Holmes diz assim: você vê, mas você não observa. A diferença é clara. Aí ele faz uma pergunta, por exemplo, ele está falando com o Dr. Watson. Por exemplo, você tem visto frequentemente os degraus que conduzem ao corredor dessa sala, onde nós trabalhamos. Nós estamos sempre aqui
Você sempre vê aqueles degraus, você sobe por eles. O Watson responde assim, sim, frequentemente. Holmes, quantas vezes? Ele, bem, sei lá, mais de 100 vezes já subi isso um monte de vezes, não tenho a menor ideia. E Holmes diz assim, então quantos degraus são? Quantos degraus tem a escada? E o Watson diz assim, eu não sei quantos degraus tem. Aí Holmes responde, aí está, você não observou, e no entanto você viu tantas vezes e tantas vezes, você nunca observou. É exatamente nesse ponto que eu desejava chegar, pois bem sei que são 17 degraus, porque eu não só vi, Watson, como eu observei pela primeira vez que eu subi a escada. Você subiu centenas de vezes e você não sabe, porque você nunca observou. É isso que Paulo está falando, aprender sempre e nunca chegar ao conhecimento da verdade. Isso é uma tarefa inútil, mas pensem, todos os sermões que você já ouviu, todas as vezes que você leu a Bíblia, todas as vezes que você estudou, todas as vezes que você meditou, imagine, Paulo está dizendo que tem gente que aprende sim, mas nunca chega ao conhecimento da verdade, nunca se torna um sábio, nunca tem sabedoria. Isso seria terrível se fosse só inútil, mas a Bíblia diz que isso é mortal. É mortal, não é só que você está fazendo algo que nos leva a lugar algum. É mortal aprender sempre e não chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz, toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Ou seja, ela é capaz de tornar o homem sábio para Deus. Ela é a única ferramenta eficaz de transmitir sabedoria. Então o que eu queria falar hoje é sobre sabedoria, porque às vezes nós não sabemos, e depois nós vamos meditar mais a respeito. Nós temos que saber o que é sabedoria, o que a Bíblia... como é definido sabedoria. Muitas pessoas são ignorantes sobre verdades bíblicas. Quando você vai conversar com elas, você descobre que elas não sabem o que as palavras significam. Elas falam sobre graça, e daqui a pouco elas dizem assim, não, mas se Deus fizer assim, isso não vai ser justo. Então elas não sabem o que é graça. Elas não sabem o que aquela palavra significa em português. Elas não sabem o significado da palavra. E, no entanto, elas discutem a respeito daquilo. É isso que a gente quer fazer essa noite. Pensar sobre sabedoria. Como você vai saber se você está se tornando sábio? Se você aprende sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade, ela nunca te faz sábio. Se você não sabe o que é sabedoria, com o que você vai comparar? Não é? Como você vai saber? Como eu estava falando aqui na quinta-feira, nem todos estavam, mas devem estar, se programe para estar. Não é? Nós somos a geração que tem mais tempo no mundo. Você vai discordar, não é? Porque você vai pensar, não tem tempo. Mas essa é a única geração que tem tempo para entretenimento. As outras gerações trabalhavam 16, 18 horas por dia. Essa geração inventou a adolescência. Não existia adolescência, existia criança, e quando a criança fazia 10, 12 anos, ia ajudar o pai. Era assim. É a nossa geração que conseguiu todas essas coisas: tempo, férias, descanso, licença-prêmio, 8 horas de trabalho por dia, e no entanto nós falamos que não temos tempo. Aí olhamos para os puritanos que viveram numa época em que não existia nenhuma dessas leis, em que o tempo, não existia tempo para entretenimentos, e no entanto aqueles homens cobriram o mundo de piedade, conhecimento de Deus e compromisso. Então na quinta-feira eu estava dizendo para os irmãos que estavam aqui, que falando a respeito de outro assunto, que lá na América do Norte, depois do atentado de 11 de setembro de 2001, em cada estação do metrô colocaram um monte de cartazes dizendo assim: olha, se você vê alguma atividade suspeita, avise as autoridades, para que antes que aconteça uma tragédia a gente saiba. E nesses 14 anos, nenhum terrorista jamais foi preso por causa daquela campanha. E eu estava lendo então uma revista americana, e um sociólogo lá, importante, falando, ele disse, não funcionou por causa do seguinte: nos metrôs de Nova York, tudo é estranho.
Tem gente pintando quadro, tem gente mostrando escultura, tem gente vendendo, tem gente falando, tudo é estranho, e as cartazes dizem, se você vê algo estranho, avise, mas as pessoas, tudo que elas veem é estranho. Tem muçulmano com tapetinho na hora da oração orando, tem gente tocando saxofone, as pessoas vêm do interior para tocar violino, e tocar guitarra para ver se fica famoso. Então, tudo que acontece no metrô de Nova York tem gente estranha de todo lugar do mundo lá. Então, as pessoas não sabiam o que é estranho. Então elas não sabiam avisar se estava acontecendo uma coisa estranha, porque para elas é assim, nós vivemos no mundo, eu estava dizendo para os irmãos, tão distante da verdade de Deus, que a maior parte dos cristãos não sabem mais o que é o normal, para dizer o que é anormal, o que está fora do padrão. Lá em Nova York eles não podiam dizer, porque tudo era estranho. Então, sobre a verdade, sobre a sabedoria, a mesma coisa, se nós não soubermos o que é a sabedoria, nós nunca vamos saber se nós somos as pessoas que aprendem sempre, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Nós vivemos numa época que nós consultamos mais o Google que a Bíblia, e isso gera em nós um monte de problemas. Nós não gostamos de esperar a resposta, nós gostamos de resposta rápida, e o Google, ele serve para isso. Você quer saber onde aqui em Campo Grande tem uma pizzaria, você quer saber onde tem um restaurante, onde vende alguma coisa, você vai no Google, você procura, você tem em qualquer lugar do mundo, sabe, que você vai amanhã, sei lá para Austrália, você já anda no Google Street, já dá uma olhada nas ruas que você vai andar, você já dá você tem dúvidas sobre uma dor que você está sentindo no peito, você pode consultar o Google, todas as coisas, você tem uma resposta rápida. O Google é como na vida das pessoas, a Bíblia diz que a Bíblia é viva e eficaz, mas para a maioria das pessoas, o Google é vivo e eficaz, assim, isso faz a gente nos acostumarmos com respostas rápidas, prontas, e nós não gostamos de viver com incertezas e esperas. Então a gente dá uns cliques e fazemos algumas perguntas, ou por medo, ou por curiosidade, ou por uma coisa que nós precisamos, ou para saber determinada, enfim. E nós temos resposta e queremos entretenimento, orientação, qualquer coisa, nós vamos lá. Mas nós temos um Deus onisciente que vê todas as coisas, e a maior parte das coisas que importam na vida você não vai poder resolver dessa forma. Você precisa ser sábio, não é? Você não pode ir no Google e digitar algumas coisas. Se você quer saber qual foi o dia que aconteceu alguma coisa, ou quer saber quem ganhou hoje as partidas de futebol, ou quem ganhou as partidas de basquete, ou o que está acontecendo lá em, sei lá, em outro país, você pode ir no Google e procurar, mas Deus, é óbvio, não acha que essas coisas você devia procurar de outra forma, não há nenhum problema, mas a maior parte das coisas importantes da tua vida não está num banco de dados, e você não vai conseguir a resposta em alguns segundos. Então, como eu faço para quebrar o poder do pecado, desse pecado particular na minha vida? Quanto dinheiro eu devo ofertar e dar ao reino de Deus que seja proporcional ao que Deus tem me abençoado? Você não vai encontrar isso no Google. Ou seja, quanto eu tenho que ofertar para expressar a verdadeira generosidade mediante ao que Deus tem feito em minha vida? Ou eu devo sair desse trabalho, eu devo entrar nesse trabalho, que tipo de coisa eu tenho que fazer se meus filhos não estão andando nos caminhos do Senhor? Eu devo casar com esse homem, eu devo casar com essa mulher, porque eu estou com câncer. Não adianta você digitar isso no Google. A maior parte das coisas importantes da vida, você não vai ter uma resposta assim, mas nós acostumamos. E há só uma maneira. Então hoje nós vamos olhar sobre o que é sabedoria. Todas essas coisas nos distanciam disso, e é fundamental para nós cada vez mais. Como eu disse, nós falamos que não temos tempo, mas não é verdade, é que nós temos muitas coisas para fazer. Não é assim? Não é falta de tempo. Por exemplo, estava passando um filme no Brasil, acho que Os Vingadores, filas em cinema, o pessoal está reclamando, tem cinema, tem 6 salas, 6 estão passando Os Vingadores. Aquelas pessoas têm tempo, tem falta de tempo, elas dão um jeito, e ela tem que pagar para entrar, tem aquela coisa toda. Você vê, as pessoas, elas têm tempo,
nós que moramos no Rio de Janeiro, em São Paulo, e nós temos um monte de opções, zilhões de opções. Quanto maior a cidade que nós moramos, mais opções nós temos. A densidade demográfica do Brasil não é muito grande, 22,40 e poucos habitantes por quilômetro quadrado. A Bélgica é 300 e pouco, no Japão 300 e pouco por quilômetro quadrado. Como o Brasil é grande, a nossa densidade demográfica é pequena, mas no Rio de Janeiro são 5.265 habitantes por quilômetro quadrado. Em São Paulo são 7.500 habitantes por quilômetro quadrado. Então essa concentração enorme gerou milhões de opções. Porque criaram um monte de restaurante, um monte de cinema, um monte de loja, um monte de coisa para você fazer. Um monte de escola, vários trabalhos, enfim. Então, você vai ter esse problema. Onde eu vou jantar amanhã, se eu quiser sair? Quem mora naquela cidadezinha que só tem um restaurante, não pensa nisso, não tem esse problema. Se o cara quer sair para jantar, ele já sabe onde vai jantar. Você tem que pensar. Então você pensa, eu tenho que permanecer nesse negócio, eu tenho que sair. Eu vou para uma nova carreira, eu fico nela. Eu devo ficar nessa empresa, eu saio dessa empresa. Eu devo abrir um negócio, é melhor meu filho ficar nessa escola ou ir para aquela outra escola. Qual a universidade que é melhor? Eu vou trabalhar ou é melhor eu continuar estudando, me preparando mais? Eu devo casar com essa mulher ou não? Eu devo... Numa cidadezinha, você tem poucas opções. Não é? As mulheres não ficam pensando muito se vai casar com aquele rapaz. Provavelmente não vai aparecer outro, assim, sabe? Tem pouca gente, você tem muita gente. Então, todas as promoções, parcerias, colaborações, possibilidades, porque é uma densidade enorme, você tem zilhões de opções. Se você fizer boas escolhas, sábias escolhas, será maravilhoso. Se você não fizer, será destrutivo. Cada escolha é como uma bifurcação numa estrada. Numa cidadezinha lá do interior, se tudo passar da entrada, você pode até subir por cima do mato, andar por meio do nada e voltar. Mas numa grande cidade, não é? Em Los Angeles, aqui no Rio, se você passou da entrada na Brasília, você não pode sair para qualquer lugar, é perigoso, é complicado. Você pode se dar muito mal. Então, existem 1000 bifurcações, as suas escolhas vão fazer toda a diferença. Você pode realmente não conseguir voltar, não poder voltar, as escolhas são assim. Então, nós estamos sufocados de escolhas, é preciso sabedoria. E o livro na Bíblia, que está lá no ápice sobre sabedoria, o livro de Provérbios, foi para isso que ele foi escrito. Milhões de pessoas durante muitos séculos têm ido a ele para aprender o básico daquilo que Deus queria que nós soubéssemos sobre sabedoria. Então nós temos aqui o que é a sabedoria. No capítulo 1 de Provérbios, como eu falei, nós vamos ter que voltar a alguns cultos aqui. Hoje nós só queremos definir o que é. No versículo 1 e 2 diz assim: estes são os provérbios de Salomão para ganhar sabedoria. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência. Então, o que é sabedoria? É bom quando nós vamos olhar os sinônimos da palavra no original, não é? Então, são várias palavras, algumas nos dão uma visão melhor: discernimento, compreensão, conhecimento, perspicácia, insight diante das situações que se apresentam. Então essa é a primeira parte do versículo 2, para entender as palavras de inteligência, ou para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender a palavra da prudência. Em outra versão, a palavra é biná, em hebraico, significa notar a diferença. Notar a diferença. Ou seja, fazer distinção que outras pessoas não podem ver. A sabedoria é a capacidade de fazer a distinção que outras pessoas veem. Olha só, tem zilhões de opções. As pessoas veem um borrão assim.
porque você não consegue ver as distinções sutis. Tem seriados que são assim, não é? Por exemplo, o Monk, foi um seriado que acho que foi de 2002 a 2009. Então, o Monk é um detetive, a mulher dele morre um dia, vai comprar um remédio, o carro explode, ele é um detetive genial, da polícia de São Francisco, se eu não me engano, e ele resolve os crimes, mas ele nunca conseguiu resolver a explosão que matou a esposa dele. Isso deixa ele com um problema grave, que ele já tinha alguns problemas, e ele desenvolve mais ainda o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, como é chamado. Então ele tem 1000 fobias, assim, ele tem várias fobias que deixa ele completamente incapacitado para viver e para as pessoas terem uma relação com ele. E ele tem fobia a germes, de tal maneira que você quer aprender sobre germes, você vê muito, você aprende muito, porque como ele tem uma fobia enorme, ele sabe tudo a respeito, fala tudo a respeito. E ao todo ele tem 300 e poucas fobias, nos 9 anos de seriado, assim, sei lá, 7, 8 anos de seriado, ele foi apresentando as fobias e 300 e poucas fobias. De fobia a leite, todas essas fobias têm nome estranho, a beça, não é? A germe, a elevador, a muita gente, então é impossível, mas o Monk, ele tem algo que as pessoas não têm, e isso ajuda ele, para ele ser assim, uma pessoa que cuida dele, que vai cuidar dele, como tipo uma enfermeira, assim, porque a vida dele ficou impossível, o cara não toca em nada, não encosta em nada, vive uma vida assim, vai viver com ele, e ele acaba sendo contratado como assim, para dar um suporte para crimes difíceis, lá em São Francisco, e ele então tem essa capacidade de chegar numa cena de um crime, todo mundo viu aquilo que está lá, ele vê 30 coisas, ele vê um monte de detalhes, ninguém vê, todo mundo viu um borrão assim, na cena do crime, uma confusão. Então, essa palavra fala sobre isso, sobre saber fazer distinção, ter essa perspicácia. Significa você notar 20, 30 coisas onde as pessoas só notam 2 coisas. Só vem 2 coisas. Você consegue ver um monte de coisas, mas a palavra carrega mais. E você consegue imaginar ao ver esse monte de coisas, como tudo isso se construiu. Então é assim, alguém está numa situação difícil e diz, poxa, uma vez eu saí, eu só tenho essa ou essa opção. Essa pessoa sabe, ela diz, não, eu estou vendo 15 opções aqui. Eu não sei como minha vida ficou assim, não, eu sei te dizer 20 coisas pelas quais tua vida chegou assim, é isso. Sabedoria. E você saber distinguir aquele monte de coisas onde as pessoas veem um borrão sem significado. Em segundo lugar, a palavra prudência, que aparece no versículo 3 e 4, para receber instrução de comportamento prudente, ou para dar prudência aos simples, ou em outra versão, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, essa é a palavra, e aos jovens conhecimento e bom senso. Então a palavra prudência, que aqui foi traduzida, ela fala sobre ser prático e estratégico. Você não só consegue ver todas aquelas coisas, mas como você sabe qual é a resposta prática, qual é a atitude relevante, prática a ser tomada, significa como realmente fazer as coisas. Você não só é essas pessoas que sabem tudo sobre a paz no mundo, até que alguém diga, sabe, tem gente que sabe tudo como a igreja devia ser, até que alguém chame ele e diz, então você faz. O cara critica todas as mensagens do mundo, então amanhã você vai pregar. Eu fui pregar em São Paulo um dia, e o pastor lá falou uma coisa que eu achei interessante, lá todo domingo de manhã, um dos membros da igreja tem que dar uma palavra. Aí eu falei, mas por quê? Ele, não, para eles verem como é pregar seriamente a palavra, porque às vezes eles acham, então todos os membros aqui, uma vez por semana, eles sabem que um deles vai ter que falar lá durante meia hora, e eles têm que se preparar a semana inteira. Eles achavam que a mensagem podia ser preparada em, sei lá, em 1 hora, mas aí eles passam a semana inteira preparando aquilo, e na hora eles ficam tensos, ficam nervosos. Eu achei uma boa estratégia, quem sabe. Então,
significa saber como fazer as coisas, é isso que a palavra significa. Não é você falar como a paz devia ser no mundo, a paz devia ser no mundo e não vive em paz com o pai, com a mãe, com o marido e sai para a rua para falar sobre a paz entre as nações. É alguém que tem uma visão correta e, em segundo lugar, ele sabe colocar em prática isso. Não é? E ele é caracterizado pela visão e pela previsão, ou seja, ele não apenas vai diagnosticar o problema, ele sabe como resolver o problema, ele sabe antever os problemas que aquela solução podem trazer. Em terceiro lugar, instrução, a palavra. No versículo 2 diz assim: para ganhar sabedoria e a instrução, ou para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Então, esse é um tipo de palavra que é difícil traduzir, e eles tiveram dificuldade. Fala sobre profundidade de caráter, ter um caráter profundo, não é? E quando você tem todas essas coisas juntas, você tem o que a Bíblia fala ser sabedoria, né? Então há um estudioso do Antigo Testamento, um dos melhores, já morreu em 71, Gerard von Red, é um alemão, teólogo alemão, que se tornou um dos maiores especialistas no estudo do Velho Testamento, na linguagem em que a Bíblia foi escrita, porque ele foi criado na Alemanha, naquele antissemitismo crescente. Cada vez mais o Velho Testamento foi sendo olhado de uma maneira mais, sendo relegado, porque era a história dos judeus, dos quais a Alemanha foi se tornando contra. Então, ele vendo esse perigo, ele se tornou o maior especialista do mundo nisso, assim, para mostrar aos alemães a verdadeira beleza da história de Deus através do povo de Israel. E com isso ele acabou abençoando a igreja, não é? E ele trouxe um renovado interesse. Então, a palavra sabedoria quer dizer a tua competência no que diz respeito às realidades da vida. Como você se relaciona com as realidades da vida. É a competência que diz respeito à vida como realmente é. Não como você queria que ela fosse. Não como é mais cômodo para você, mas é a competência de se relacionar com a vida real. A vida no mundo criado por Deus e a vida no mundo marcada pelo pecado. Quebrada pelo pecado. Então, sabedoria pressupõe conhecimento. Você não pode ser sábio num assunto que você não conhece. Você tem que ter profundo conhecimento. Mas você pode ter muito conhecimento e ser estúpido, ser um tolo. Porque você pode ter um conhecimento, você pode ser aquelas pessoas que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Você não chega a saber como aplicar, você depende de outras pessoas, você depende do Google, assim, ou então de gente Google para você. Você nunca chega ao conhecimento da verdade. E a sabedoria, então, é conhecimento, mas conhecimento não faz alguém sábio. Sem conhecimento é impossível ser sábio. Mas você pode ter conhecimento e ser tolo. A sabedoria também inclui obediência, saber as regras morais, seguir. Porque, segundo a Bíblia, Deus fez o universo. E não é sobre isso que nós vamos discutir hoje, como a gente tem feito às vezes, nessa nossa cultura, que às vezes tenta negar Deus de uma maneira irracional. Então, a Bíblia mostra que desobedecer a Deus não é só errado, é estúpido. É estúpido, dá errado. A vida fracassa, é estupidez. Não é apenas errado desobedecer a Deus, Ele sendo o Criador de todas as coisas, é burrice. É burrice, é tolice. De acordo com a Bíblia, a sabedoria assume que você obedece a Deus. Você olha para aquilo que Deus disse ser a verdade, as verdades morais. Mas é possível você obedecer todas as regras e você ainda ser estúpido. E você ainda não ser sábio. Então a sabedoria não é menos do que ser alguém obediente ao que Deus diz. Não é menos. Não.
mas ela é mais do que apenas obedecer algumas regras. Por quê? Porque 80% das coisas que acontecem na sua vida, elas não estão obedecendo nenhuma regra moral. Eu caso com esse ou não caso? Eu trabalho ali ou não trabalho? Eu aceito esse trabalho ou não aceito? Eu respondo assim ou assim? Não há uma regra moral envolvida. Mas, sabe, eu fico nesse emprego ou eu não fico nesse emprego? Não há uma regra moral, aquele emprego é honesto. Você vai dizer, o que a Bíblia diz a respeito do emprego? Se o emprego é honesto, não é errado estar naquele emprego. Então a Bíblia está cheia de ensinos morais claros, e a sabedoria não é menos que isso, mas ela é mais. Então não seria pecado ficar naquele trabalho ou aceitar aquele outro que estão te propondo. Mas às vezes aceitar um outro trabalho vai ser um desastre na sua vida. Não é errado intrinsecamente casar com essa pessoa, mas vai ser um desastre na sua vida. Você está se comprometendo com alguém, vai ser um desastre. Você vê, não há um mal moral envolvido. Não está quebrando uma lei, mas porque você não é sábio, vai ser um desastre. Então, 80% do que nós fazemos na vida é assim. Então a Bíblia diz que você tem que ser experiente, você tem que ser sábio, você tem que saber o que é bom. Mas você pode ter conhecimento e não ser sábio. Você pode sempre obedecer às regras e ainda assim você não ser sábio. Então a sabedoria é a competência no que diz respeito às realidades da vida, é saber aplicar a verdade de Deus a todas as realidades da vida. E grande parte das realidades da tua vida, da minha vida, não estão envolvendo uma regra clara e específica. Como, por exemplo, quando você diz que não tem tempo, muitas das coisas que tiraram o teu tempo, necessariamente não eram coisas pecaminosas. Mas certamente, a tua falta de sabedoria fez sua vida espiritual ser um desastre. Você vê, levou você sim a... Então, essa é a primeira coisa. O que a sabedoria é. Agora, por que a sabedoria é tão importante? Porque é fundamental. O versículo 32 do capítulo 1, capítulo 1 de Provérbios, né? Diz assim: porque o desvio dos simples os matará, e a complacência dos tolos vai destruí-los. Ou em outra versão, porque o erro dos simples os matará, e o desvio dos insensatos os destruirá. Ou outra, pois a inconstância dos inexperientes, jovens é a palavra que aparece aqui, os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Isso é dizer que as pessoas sem sabedoria, os simples e os tolos, não são simplesmente pessoas que vão fazer coisas lamentáveis, a vida delas vai ser destruída. A sabedoria ocupa um lugar fundamental. Não é apenas lamentável você não conhecer, não ser sábio. É destrutivo, é mortal. Aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Não é simplesmente, poxa, que pena. Isso literalmente vai te matar, vai me matar. Então nós temos que dar uma olhada nisso por um minuto. A Bíblia usa muito essa palavra, tanto no livro de Salmos como no livro de Provérbios, o simples. Deus, por exemplo, Davi diz, ele dá sabedoria aos simples, mas a palavra simples aqui, e esse é um problema, né? Não é o simples no sentido bom, não é? Pode ver que ele dá sabedoria, porque é tolo. Você vê aqui que ele fala sobre o simples e o tolo, pois a inconstância dos simples é uma versão, mas em outra versão, dos inexperientes ou dos jovens os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Então, essas são duas palavras que vão aparecer o tempo todo em Provérbios, nos Salmos, tolos e simples. Então, a primeira palavra significa, ela é aplicada muito, e às vezes traduzida por jovens, não quer dizer que ela atinja só os jovens, mas que essa é uma característica da juventude. É porque eles têm uma tendência a ir com a multidão. Ir com os outros,
não é? E é por isso que há essa inconstância dos simples. O que determina as escolhas, o que ele faz, está relacionado à multidão. E a Bíblia diz: isso vai matar você. Eu tenho que ter cuidado ao colocar isso. Isso é particularmente fala do jovem, porque é uma tendência, mas a Bíblia aplica isso a todos os homens. Ele dá sabedoria aos simples, está falando a todos os homens. Significa você sair da estrada, vai te desviar, faz de você ter um coração duro para a direção de Deus, porque você se importa demais com o que as pessoas pensam. É isso que a Bíblia chama de simples. Não é? E muitas vezes é aplicado ao jovem, e muitas igrejas inteiras são assim, e homens de qualquer idade são assim. Você gosta muito mais que as pessoas te achem legal e que gostem de você do que qualquer outra coisa. A Bíblia diz: isso é a essência da tolice, da loucura. Não há nenhuma sabedoria em quem pensa que a pior coisa do mundo é as pessoas não acharem ele legal, não achar você legal, porque os jovens estão mais incrivelmente relacionados a isso. Eles têm a tendência em sair da estrada, ser irregular, caprichoso, desobediente, porque eles estão sempre preocupados com o que as pessoas pensam. Você vê, nessa fase da vida nós achamos que nós pensamos, todo jovem acha que tem um pensamento, que ele é um livre pensador, mas ele age exatamente como todos os outros jovens. Por que será? Se ele era tão livre, por que ele faz o que os outros jovens estão fazendo? Por que ele chega na universidade e começa a pensar como aquelas pessoas? Por que é fácil um professor doutrinar ele? Porque ele sente que naquele ambiente ele precisa ser visto como legal. É sobre isso que está sendo falado, e nos ambientes que ele vive. Então, na verdade, os simples são as pessoas que são muito afetadas pelo que as outras pessoas pensam. E isso aí atinge jovens, atinge pessoas de todas as idades. A igreja que tem um tipo de busca, o que o mundo vai gostar no culto? O que as pessoas vão gostar? Está agindo assim, está agindo de maneira tola. É o oposto da sabedoria. Não é? Então você está mais preocupado com aquilo que é popular, com aquilo que vai fazer você popular, vai fazer as pessoas gostarem de você. A Bíblia chama isso é uma pessoa simplória. É simples nesse sentido, é simplório, é raso, não é profundo. O que guia eles são essas coisas simples, fúteis. Então, muitas das vezes, quando você se torna mais maduro, você olha para trás e diz: por que eu não comecei a estudar naquela fase direito? Por que eu não trabalhei como devia? Por que eu fugi com aquela menina? Por que eu fiz aquilo achando que ninguém ia descobrir? Porque eu fui cego pela multidão, não é? Então a Bíblia diz: a obstinação do simples vai matá-lo. Essa coisa de ser sempre dirigido pelo que um monte de gente pensa e está sempre indo na direção em que todo mundo está indo, vai matá-lo. Mas aí você vê, ele fala do simples, depois fala do tolo. O tolo também é uma tolice como a do simples, mas é uma tolice oposta, não é? O tolo é aquele que se acha sábio aos seus próprios olhos. Essa é uma característica que o livro de Provérbios vai usar o tempo todo. O simples, não é aquela pessoa simplória que está sempre preocupado com o que os outros pensam, e ele não pode ser sábio. Já o tolo, no mesmo versículo ele usa os dois, é aquele que não se importa com o que ninguém pensa. Ele se acha sábio aos seus próprios olhos. É isso, ele acha que ele é sábio. E ele não se importa o suficiente com o que os outros pensam. Ou seja, é por isso que ele acha que ele é sábio aos seus próprios olhos. Então você vê, é difícil falar a respeito disso, não é? Mas eu tenho que falar, é que você pode ser uma dessas pessoas e está achando que não é. É por isso que Paulo disse que tinha gente que aprendia sempre e nunca chegava ao conhecimento da verdade. É porque tinha gente lá que estava sempre conectado com o que as pessoas estavam pensando nos ambientes onde eles viviam, trabalhavam, estudavam. E havia gente que podia sentar e ouvir Paulo falar, mas era sábio aos seus próprios olhos. E esse é o outro tipo de tolice.
não é? De qualquer maneira, é tolice fatal. E esse especialista alemão que eu falei, ele diz, a melhor tradução é que essa pessoa é opinativa, teimosa, difícil de convencer, difícil de ser corrigida. Provérbios vai falar, não aceita a correção, não ouve a correção. Por que alguém não ouve a correção? Porque ele é sábio aos seus próprios olhos. E aquele não ouve a correção por quê? Porque ele está sempre conectado com a multidão. Então você vê, eles são opostos. O simplório é uma pessoa preocupada com o que as pessoas pensam. Eu tenho que aqui na universidade, no emprego, no bairro, eu tenho que ser visto como uma pessoa legal, eu tenho que me conectar. Enquanto o tolo é o oposto, ele não se importa com o que as pessoas pensam. Ele acha que é sábio aos seus próprios olhos. Você não pode falar com ele, eles estão estabelecidos em seus caminhos. Por que eles não são sábios? Como nós vimos a definição bíblica, sabedoria, você está conectado com a realidade, de tal maneira que quando você tem a verdade de Deus e você olha, em vez de você ver um borrão, onde as pessoas veem um borrão, você vê 1000 coisas claramente e você sabe como responder aquelas coisas, porque você está conectado à realidade. Isso é tolice, porque são duas maneiras de você não estar conectado à realidade. Você está desconectado da realidade porque você está preocupado com o que as pessoas... Você é um simples. Você está sempre preocupado com o que as pessoas, com o que a tua geração, com o que o grupo de pessoas da tua idade está fazendo, com o que o mundo está pensando. Ou então você não está preocupado com nada, você é um tolo porque você sabe aos seus próprios olhos. Então, Deus fez o mundo de uma determinada maneira, e este mundo é o mundo de Deus. E ao mesmo tempo, esse é um mundo quebrado pelo pecado. Uma pessoa sábia, ela vai enxergar essas duas coisas. E mediante a tudo que ela sabe a respeito do que Deus revelou, ela sabe qual coisa mais sabe a fazer. Para isso ela tem que estar em contato com a realidade. Quando alguém diz assim, por exemplo, olha só as crianças, elas estão fazendo maldades. Esses garotos de 17 anos, eles estão fazendo maldades, porque lá 200 anos atrás, os antepassados dele foram tratados assim, ou então porque, na verdade, no bairro dele não tinha muito divertimento. Essa pessoa não está ligada, não está conectada com a realidade. A Bíblia diz assim, o homem é mau desde a infância. Não é nada disso. Todo mundo sabe que o ser humano, a astúcia está ligada ao coração do homem. Quando você tenta uma explicação que não está na realidade, você está desconectado da realidade. Quem acredita numa ideologia assim, é um completo estúpido. Você fica 100 anos aplicando isso e o mundo só piora. É óbvio. Você está desconectado com a realidade. Tudo que você faz não tem nada a ver com a realidade. Então o tolo, ele está ou em contato com o seu orgulho, então ele não ouve nada. Ou ele está em contato, conectado com tudo que todo mundo pensa, então ele nunca está em contato com a realidade. E sabedoria está conectado com a realidade. Então, por exemplo, você está conversando com alguém que é tolo, assim, uma pessoa difícil, uma situação difícil, você pergunta, e o que eu deveria fazer? Eu deveria abrir minha boca e falar com essa pessoa, ou eu deveria ficar calado? Você vê, não tem uma lei específica para o que você deve fazer. Você deve ser sábio. Deve ser sábio. E aí você no livro de Provérbios tem algo interessante, por exemplo, em Provérbios, capítulo 26, diz assim, responda o insensato com a sua insensatez, como a sua insensatez merece. Do contrário, ele vai pensar que ele é um sábio mesmo, ele é um tolo. Mas responda a ele, confronte ele para ele ver que ele não é sábio, que ele é tolo. Faça isso. Mas, porque essa é a essência. Por exemplo, em Provérbios 26, diz assim, você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Porque essa é a essência da tolice, alguém que é sábio aos seus próprios olhos. Mas aí, em Provérbios 23, 9 diz assim, não fales ao ouvido do tolo, porque ele vai te desprezar e vai ficar com raiva de você. Aí você pensa, mas um versículo falou para mim falar para o sábio, senão ele ia achar que ele era sábio. O outro diz que se eu falar ao ouvido do tolo,
ele vai desprezar a sabedoria, vai ficar com raiva e vai ser inútil. Isso é porque os cristãos não sabem ler o livro de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria. Trata-se de sabedoria, não de regras. Você vê, ele está dizendo o seguinte: você, quando vê alguém tolo, você vai ter que ser sábio para saber falar com essa pessoa, vai ajudá-la a ver a tolice dela, ou falar com ela, vai fazer ela, e você vai ter que então agir de uma maneira sábia. Então, é um livro de sabedoria, é sobre como a vida funciona de verdade. Agora, por que a sabedoria é um problema? Em terceiro lugar, eu estava lendo uma revista americana, Atlantic Monthly, e tinha um artigo de Jeremy Kagan, que é um psicólogo infantil famoso, assim, com um monte de livros, se formou em Yale, e durante muito tempo foi professor em Harvard, mas agora já se aposentou, deve estar com uns 86, 87 anos, assim. E ele estava, mas, enfim, da entrevista ainda é possível. E nesse artigo, ele estava dizendo, porque eu acho engraçado como as pessoas estudam tanto para chegar àquilo que a Bíblia já tinha dito há tanto tempo. Mas ele estava dizendo que, entrevistando pessoas em 36 culturas diferentes, com milhares e milhares de pessoas, ele chegou à conclusão, já que ele era professor em Harvard e especialista em psicologia infantil, mas acabou chamando isso, depois eles começaram a chamar isso de psicologia do desenvolvimento. Por fim, chega à conclusão de que a neuroquímica, de como o homem foi feito, não importa em que cultura ele está, nessas 36 culturas, as milhares de pessoas, as pessoas respondem ao perigo, à ameaça ou a um problema só de 3 formas. Não existe 4, 5, 10, só 3 formas. Existe aqueles que são, o que ele chama, né? Ansiosos, que têm a resposta ansiosa. Isso faz parte daquilo que aquela pessoa é. Alguns são agressivos e alguns são filosóficos. Então, deixa eu explicar como isso funciona. A pessoa que está no grupo dos ansiosos, não está falando da ansiedade, como a Bíblia diz, essa é a resposta automática que a pessoa tem a um problema. Ele diz que é assim que as pessoas enfrentam problemas enfim, perigos na sua vida. Só tem essas 3 respostas, o ser humano. Então ele diz que o ansioso é aquele que quando vê um perigo, ele sai correndo, entende isso? Aí você começou uns barulhos ali, começou um tiro, ele sai correndo para lá. Ele pula, ele foge. Todo problema que ele enfrenta na vida, ele vai fugir. Essa é a resposta natural, instintiva, de quem é assim, de quem tem o temperamento dele leva ele a enfrentar todos os problemas da vida, tudo que ameaça ele, com uma fuga, com uma espécie de fuga. Então, a primeira coisa que ele pensa é isso, fugir. Ele diz que o segundo grupo, isso em todas as culturas pesquisadas. A segunda é o tipo agressivo. Se ele vê uma ameaça, ele pensa, vou enfrentar, entende? Ele escuta uns tiros ali, ele vai para lá, ele vai tentar resolver o problema. Sempre que ele se sente ameaçado, a primeira resposta que essa pessoa tem é enfrentar. Eu vou entrar lá, vou resolver isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, as pessoas do grupo ansioso, elas acham que nunca vai funcionar as coisas, e elas sempre fogem das coisas, elas não podem. Mas o pessoal do grupo agressivo, eles sempre acham que vão resolver os problemas, vão conseguir. E o filosófico? O filosófico é aquele que ele nem sai correndo e nem enfrenta. Ele diz, olha, não vamos fazer nada precipitado, vamos esperar um pouco, então um barulho, vamos ver o que é. Pode ser que não seja nada demais, pode ser que seja, mas não precisamos sair correndo, precisamos enfrentar. Então ele diz, todos nós estamos propensos automaticamente a uma dessas 3 respostas. Sempre, sempre. Sempre você vai achar que é sábio o que você faz assim. Se você é inclinado àquilo, sempre você vai achar que o sábio é correr. Ou sempre o que é sábio é enfrentar. Ou sempre que a resposta sábia é esperar, pensar para resolver e ficar esperando.
Ele diz, você vê, para a maioria dos problemas da vida, as respostas vão dar errado. Não é? Por quê? Porque é óbvio que há muitos problemas que você não devia sair correndo. Não é? Na maior parte dos problemas, sair correndo vai ser a resposta errada, mas é o que você vai fazer naturalmente. É o que você faz, é sempre que você acha sábio. Aquilo pode funcionar às vezes, porque tem vezes que a única coisa que salva alguém é sair correndo. Se parar para pensar, não vai dar mais tempo. Se enfrentar, é loucura. Então, a resposta do ansioso, por exemplo, ela é perigosa, porque na maioria das situações da vida, você não tem que sair correndo. Então ela vai errar na maior parte da vida. E o agressivo também, porque há muitos perigos que você não tem como enfrentar. Quando você diz, eu posso lidar com isso, na grande parte das muitas coisas você não pode. No máximo você vai se dar mal, e pior, você pode encontrar uma coisa letal. E os que são filosóficos, muitas das vezes vão ficar parados tentando pensar e entender o que está acontecendo, e aí já não dá mais tempo. Ou então eles vão pensar demais e não vão agir nunca, o que torna as coisas piores. Então, Kagan diz que o caminho mais natural para você a todas as ameaças e problemas da vida, na maior parte das vezes, está errado. O que você faz instintivamente, quer se você seja aquela pessoa que corra, ou a pessoa que enfrenta, ou a pessoa que pensa, na maioria das vezes vai estar errado. É inadequado, é disfuncional, e em muitos casos vai ser totalmente letal, vai ser mortal. Em seguida ele continua dizendo, a mesma coisa que Provérbios. Não se esqueça que ele é um psicólogo infantil, eu acho incrível, ele estudou, fez pesquisa com 36 culturas, milhares de pessoas, e eu acho que ele só tinha que ter lido Provérbios. Então, a partir do artigo, ele diz, os pais modernos estão sendo ensinados de maneira totalmente errada. Esse que é um expert de Harvard, dizendo, porque os pais estão sendo ensinados pela cultura a estimular o que os filhos já são, mas eles já são assim, tu tem um filho que ele automaticamente tenta fugir de tudo, porque aquilo já é, você está sendo ensinado olha, tem que incentivar o que ele é, mas o que ele é um problema. Se ele é o ansioso que acha que pode resolver tudo, isso é um problema, você incentivar o que ele já é um problema. Ou se ele é filosófico, porque essas respostas são inadequadas. Não servem para dirigir a vida, porque elas não são direcionadas pela sabedoria. Um bom pai, ele vai olhar o lado escuro do temperamento do seu filho e vai intervir, a ponto de que vai fazer o filho que ele percebeu que tem essa resposta agressiva, a perceber que na maior parte das vezes isso é que causa todos os problemas na vida dele. E que o pai vai perceber que o filho que é ansioso, que tem essa propensão a fugir, em vez de estimular ele a ser quem ele é, vai fazer o oposto. Vai fazer que a maior parte dos problemas na vida dele é porque ele age assim. E vai fazer aquele que é mais filosófico entender que há coisas que são terríveis demais, que não dá tempo de você ficar pensando e pensando. Então, os pais precisam ir desafiar os seus filhos e não estimular o que eles são, porque o que eles são naturalmente é um erro e é um problema para a vida deles. Então ele tem que estimular o ansioso a ser ousado, o ousado a ser ansioso. Nesse sentido, ansioso aqui não estamos falando de ansiedade na definição que a gente normalmente usa, mas naquele está usando, de ser alguém que sempre foge das coisas. O pessimista ser mais esperançoso, o cronicamente sempre alegre, perceber que a vida é cheia de escuridão. E eu quero te mostrar que a sabedoria é um grande problema para nós, e ele percebeu isso, não é? Mas isso é o que Provérbios, por exemplo, Provérbios 22:15 diz, a astúcia está ligada ao coração da criança, ou em outra versão, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a disciplina, a vara da disciplina, o livrará dela. O que isso significa? Que todos nós somos naturalmente tolos, que todas as crianças são tolas e todos nós somos tolos naturalmente. O que Jerome Kagan descobriu é que se você seguir o impulso natural, você sempre é tolo, é o que a Bíblia diz. Se você segue o seu impulso, você é um tolo.
E a criança, ela nasce assim. A estultice está ligada à insensatez, a tolice está ligada ao coração da criança. Por quê? Porque ela age assim. Então, a maneira que nós estamos, a maneira que a gente responde os problemas de maneira habitual, faz e mostra que nós estamos fora da realidade. Porque se nós estivéssemos conectados com a realidade, a gente perceberia que há uma hora que não é para correr, há uma hora que é para correr, e há uma hora que é para parar e para pensar. Nós saberíamos aplicar, porque nós estamos conectados com a realidade. Quando a gente está desconectado com a realidade, a gente tem uma resposta impulsiva. A nossa resposta impulsiva é correr, e às vezes correr é péssimo. Tudo na nossa vida vai dar errado, porque a gente está sempre correndo. O impulso natural é enfrentar, mas enfrentar é péssimo, porque isso está desconectado com a realidade. Aquela realidade agora é que se eu enfrentar, eu vou ser destruído. Então, eles estão fora de contato com a realidade, eles estão em contato com o seu temperamento. Eles estão em contato com a opinião dos outros, são os simples. Eles estão em contato com o que a multidão diz. Ou eles estão em contato com o seu próprio coração. São tolos. Tolos são as pessoas que não estão em contato com a realidade. Então elas têm essas respostas. Kagan disse que a tolice então é natural. É natural. Você nasce tolo. A criança, a insensatez está ligada ao coração da criança. Você nasceu tolo, você é tolo. E Jerome Kagan chegou à conclusão, não é? Eu achava que ele podia ter chegado mais fácil. Às vezes a pessoa diz assim, você não concorda com a psicologia disso? Eu também não concordo. Quando ela descobre o que a Bíblia já dizia. Porque é a conexão com a realidade. Kagan diz, a tolice é natural, agora a sabedoria é adquirida. Você tem que se tornar sábio. Agora, tolo não, você já está ligado. Se você é apenas você mesmo, você é um tolo. Você diz assim, eu sou Josemar, porque isso é o que eu sou. É um tolo que está falando. Porque o tolo se acha sábio aos seus próprios olhos. Ou então ele é o que ele é, porque ele segue o que a maioria das pessoas pensam. Então, se os teus pais, se você como pai deixar seu filho ser só o que ele vai ser um tolo, porque é o que ele é. Se os seus amigos, você permite os seus amigos a serem o que eles são tolos. E você vai ser um tolo também. Se você deixar você mesmo ser quem você é um tolo. É o que a Bíblia diz. Você consegue ver o problema, não é? Então ele está certo porque ele está dizendo o que a Bíblia diz. Nós precisamos adquirir sabedoria. Paulo está falando sobre gente que aprende assim, mas nunca chega à sabedoria. Então, a sabedoria leva anos como? De humilhação, de sabermos que nós não somos sábios aos nossos próprios olhos, que nós não somos sábios e que, portanto, nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Leva anos de você, todos os dias, a humilhação de perceber que você não é sábio aos seus próprios olhos. Leva anos de você ser corrigido pelas pessoas mais sábias e você aceitar, porque a Bíblia diz, o tolo não recebe a correção. Por duas razões, ou porque ele é simples e ele é guiado pela multidão, ou porque ele é sábio aos seus próprios olhos. Ele não pode ser corrigido, e não há outra maneira de se tornar sábio. É por isso que alguém pode ouvir a verdade e não se torna nada nunca. Leva anos tendo um mentor, leva anos sendo treinado na aprendizagem. Leva anos para se conhecer a palavra de Deus. Leva anos para nós conhecermos mais e mais Deus. Leva anos para conhecermos mais e mais os nossos próprios corações, as nossas inclinações naturais, mais prevalecentes. Leva anos para você se empurrar para fora todos os dias da zona de conforto. Se você está sempre nela, você está... É aquela pessoa que aprende sempre, mas não vai chegar ao conhecimento da verdade. Leva anos para você empurrar você além do seu temperamento natural. Em você não fazer as coisas porque aquele é o seu temperamento, porque aquela é a sua resposta básica. Leva anos para você se empurrar para fora, leva anos para se desenvolver. Se você não está indo para morrer para você mesmo assim, a Bíblia diz, você vai ser destruído. Você vai fazer as mais escolhas que vão explodir a sua vida. Mesmo um homem, só observando, chegou a isso. Então,
Kagan tem razão quando ele diz que a nossa cultura é completamente contra nós. O que a cultura diz para nós? Faça o que está no seu coração, mas você é tolo naturalmente. Sabedoria é exatamente saber ir contrário àquilo que eu sou naturalmente. Então a ideia de que você deveria lutar contra o seu temperamento, a cultura diz o contrário, não, siga o seu temperamento. O que você é? Faça isso. Ele diz, Jeremy Cogan, olha, isso é uma loucura, porque isso é uma tolice. Nós somos tolos naturalmente, mas sabedoria é adquirida. Então a cultura diz, seja você mesmo. Se você tiver um problema, encontre a sua maneira, encontre a sua técnica. Então, nós não precisaríamos, como Jeremy Kagan, estudar a vida inteira, se formar em Yale, fazer doutorado em Harvard, ser professor em Harvard a vida inteira, pesquisador, escrever um monte de livros para isso. C.S. Lewis, por exemplo, numa citação de um livro famoso dele de 1943, ele morreu em 63, então já nos últimos 20 anos da vida, 20 anos de morrer, ele diz, o nome do livro é A Abolição do Homem. Ele diz assim, se você deseja resumir a diferença entre os tempos modernos, a nossa cultura, e os tempos antigos, C.S. Lewis diz, para os homens sábios dos tempos antigos, o problema cardeal era se conformar a alma à realidade. Existe uma realidade. É a mesma coisa que a Bíblia está dizendo. C.S. Lewis está colocando nessa sua obra, a abolição. A sabedoria nos tempos antigos era você conformar a sua alma à realidade. Existe uma realidade. A Bíblia diz que sabedoria é você exatamente tratar com a realidade, como ela é. Ele diz isso, então. A solução tinha sido conhecimento, autodisciplina e virtude. Ele diz, essa era a maneira antiga. A maneira antiga é que o nosso problema é que nós não estávamos conformados, e nem nossa alma estava conformada à realidade. E todos os nossos problemas surgiam quando nós não estávamos conformados à realidade. Nós temos problema no casamento porque não estávamos conformados à realidade do que é o casamento, do que é estar numa relação com outro ser humano caído, outro ser humano cheio de falhas. Nós queremos viver uma fora da realidade, por exemplo. Em todas as relações, esse era o problema, mas os homens sábios antigamente, eles sabiam que eles tinham que conformar eles à realidade. A nossa mudança é que mostrava a sabedoria de você ver o que é a realidade, você tem que ser transformado para agir dentro da realidade. Ele diz, hoje o problema da cultura moderna é que nós queremos subjugar a realidade aos nossos desejos. Então nós queremos técnica e não sabedoria. É o que as pessoas procuram, é por isso que nós estamos falando nisso do Google. Você quer uma técnica para resolver os seus problemas, você não é sábio. 90% das perguntas que eu respondo, as pessoas perguntam a mim como se eu fosse o Google. Assim, as pessoas do Brasil todo, assim, pela internet. Elas não são sábias. Elas não sabem quais são as respostas. Como o Google não responde, elas tentam de uma outra forma. Por exemplo, os cristãos às vezes não percebem como eles são influenciados pela cultura. Eles dizem, não, eu não sou influenciado pela cultura. C.S. Lewis diz, não, qual é o problema da cultura hoje? Que nós queremos conformar a realidade a nós, em vez de ser o contrário. É óbvio que não funciona. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem assim, olha, eu quero fazer a vontade de Deus, eu estou com um problema. Aí as pessoas me contam o problema. Eu tenho uma escolha para fazer, e eu quero discernir qual é a vontade de Deus, o que Deus quer, porque eu estou interessado na vontade de Deus, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Isso parece muito espiritual, não é, querido? Uma pessoa que quer saber a vontade de Deus parece espiritual. Eu só quero saber o que Deus quer que eu faça. Então eu gostaria de saber, pastor, quando eu oro, como é que eu vou saber o que Deus quer? Como é que eu vou saber? Eu quero fazer o que Deus quer, mas eu estou orando, como é que eu vou saber o que Ele quer? Como é que eu vou sentir que aquilo é o que Deus quer? De que forma? Eu vou sentir uma paz no coração, eu vou sentir isso, eu vou sentir aquilo? Qual é a maneira? Como eu faço para discernir? A minha resposta é quase sempre não satisfatória para a pessoa, mas eu espero que um dia seja satisfatória para ela, na sua vida. Sabe? A minha resposta é que a oração é só uma parte significativa da nossa vida com Deus, para tornar uma pessoa sábia.
é só uma parte. Nós vamos falar sobre isso nas outras vezes que nós falarmos a respeito de sabedoria. Você se só sábio através de anos de compromisso com a palavra de Deus, através do aprendizado, através de conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, através de conhecer o seu próprio coração, através de passar por sofrimentos da maneira adequada, sendo corrigido pelas pessoas, aceitando correção, não sendo simples, sendo conduzido pela multidão, nem sendo sábio aos seus próprios olhos. Isso vai levar você à sabedoria, ao conhecimento. E então, você adquirindo isso, quando os problemas vêm até você, você vai saber. Você vai orar, você conhece a palavra de Deus, você fez todas essas coisas durante o tempo necessário, e então você vai saber qual é a coisa mais sábia a fazer, se você vai para esse emprego, você vai ficar nisso, você vai para aquele. Mas o que essa pessoa queria de mim? Eu queria saber como orar para Deus dar uma resposta. Ela quer uma técnica. É isso que C.S. Lewis estava dizendo. As pessoas querem conformar a realidade a elas. Elas não querem ser sábias. Elas querem que só na hora que um problema surja, elas saibam como conseguir uma resposta certa. Digitando lá no Google, digitando no pastor tal, tentando achar num livro uma resposta, tentando achar aquela oração que traz a resposta. Ela não sabe, ela quer uma técnica. E ela achou que ela estava sendo espiritual. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Você não queria fazer a vontade de Deus. Você passou os últimos anos agindo como um tolo, vivendo como um tolo, e agora você não sabe. Uma oração não vai resolver isso. Você está fazendo exatamente o que a sua cultura, a cultura à nossa volta diz. Você achou que não estava sendo conformado por ela. Mas basicamente você quer conformar a realidade à sua alma. Você quer conformar a realidade ao seu problema atual. Você nunca quis se tornar sábio para estar em conexão com a realidade. Agora você quer que a realidade venha. Então você quer descobrir uma técnica de oração que traga a resposta que você espera. Na verdade, eu não passei anos orando. Eu não aceitava a correção, eu não passei anos aprendendo a ser corrigido, eu não tive anos de experiência, agora eu quero uma técnica para resolver o problema, porque eu não sou sábio para a vida. Você vê o problema que nós temos? Isso é o que a sabedoria é estar em contato, competente no que diz respeito à realidade. E quando chega a realidade da vida, eu aprendi e cheguei ao conhecimento da verdade. E agora eu vou saber aplicar a verdade àquela situação. O verdadeiro problema é que somos todos tolos por natureza. Todo mundo aqui nasceu tolo. E se você não fez o caminho que a Bíblia está dizendo, você ainda é tolo até hoje. Eu, você, todos nós. Se nós não aprendemos a sabedoria para fazer as escolhas, isso vai nos destruir. E não adianta achar que nós podemos achar uma técnica para resolver isso. Porque isso é uma tolice. Em quarto lugar, para encerrar, como então posso achar sabedoria? Para nós darmos insights para a próxima vez que nós meditarmos. Essa é a coisa mais importante da nossa vida, porque está relacionada a tudo. Como é que eu vou encontrar essa sabedoria? Tudo que nós podemos fazer nesse momento é dar assim uns insights rápidos, em alguns minutos. No versículo 7, começa a falar a respeito disso, um dos versículos mais famosos da Bíblia, junto com Provérbios 9 e 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensato é aquele que é sábio aos seus próprios olhos, despreza a sabedoria e a instrução. Ou Provérbios 9 e 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência, que é o oposto do simples, que é dirigido pela opinião da multidão. Então, como você encontra a sabedoria? É através de um medo paradoxal. Nós estamos chegando no versículo que nós começamos, o medo paradoxal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o primeiro passo que faz um homem sábio. Você não percebe
como é estranho aqui, né? Porque é óbvio que o texto está falando sobre uma sabedoria, um temor, um medo. As pessoas falam, não, não é medo, é temor. Isso é, a pessoa está fazendo um jogo de palavras, a palavra é a mesma. Mas ele está falando sobre um medo positivo. E nós gostaríamos de pensar que todo medo é negativo. Na verdade, em muitos lugares na Bíblia, dizem que o medo negativo é pecado. Então, de tal maneira que a coisa que a Bíblia mais fala, o mandamento que a Bíblia mais repete é não temas, não temas. A Bíblia diz que o amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Por exemplo, medo é ruim. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de temor, um espírito de covardia. Mas aqui diz, porque o temor do Senhor é um tipo positivo de medo. Agora, há um tipo negativo, um tipo de positivo de medo. Como nós vamos saber o que é? A primeira maneira que você fica com medo é se você acha que alguém pode fazer algo mal a você. Entende? Você fica com medo perto de pessoas assim. Você tem medo dela bater em você, ela é forte. Ou de ela te machucar com palavras. De dizer algo que machuque você. Você fica com medo, ela tem um poder, ela pode usar contra você. Em outras palavras, você teme, assim, o temor negativo que a Bíblia diz, você teme de quem você desconfia, Eles podem dizer algo que te machuque, ou podem te bater, ou podem fazer alguma coisa. A Bíblia diz, não temas, é esse medo negativo. Então, se você vai na presença de alguém assim, que pode te fazer mal, te machucar, você fica com medo. Agora, outra maneira de estar com medo na presença de alguém. Eu estava vendo uma reportagem sobre o Senhor dos Anéis, quando saiu o primeiro filme, que é com um dos atores, Christopher Lee. Ele é uma lenda assim, em Hollywood, porque ele faz filme até hoje. Ele tem 92 anos, ele é o Saruman, lá no filme. Nem parece que ele tem 92 anos, porque ele faz filme, dá entrevista, fala assim. Mas ele diz que, quando ele era bem mais novo, ele está com 92 anos, ele estava num lugar em que entrou no lugar J.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. E disseram que levaram ele e falaram assim, vem cá, Christopher, vou te apresentar aí. Ele disse que deu um medo nele, um temor, assim. Ele disse que não sabia o que falava, não sabia o que dizia. Ele disse que não sabia, ele queria... Enfim, ele disse que quase que se ajoelhou perto de Tolkien. É esse temor, você entende? Fez ele tremer, é um medo negativo, é um medo positivo e não negativo. O medo negativo é o medo de alguém te machucar, o medo de que alguém vai você desconfia daquela pessoa. Ela vai te machucar, vai te bater, ou vai te machucar com palavra, vai te prejudicar em alguma coisa. O medo positivo é um temor de que você vai decepcionar aquela pessoa. O que eu vou dizer para essa pessoa? Ela vai me achar, meu Deus, eu estou aqui com o João, eu vou falar uma coisa, ele vai achar que eu vou decepcionar ele. É o medo que você vai desonrar, você vai fazer aquela... Então, o medo negativo é sempre egoísta. Se eu falar de Cristo aqui, as pessoas vão me desprezar, vão cortar minha cabeça. O medo que a Bíblia diz não temas é esse medo negativo. Ele é egoísta, ele está pensando em como essa pessoa vai machucar. Eu tenho medo. O medo positivo é totalmente diferente. Eu não quero desonrar essa pessoa. Eu não quero... Meu Deus, imagina eu fazer algo para ofender essa pessoa. Essa pessoa eu não quero que ela lamente a minha presença aqui, eu não quero estragar o dia dela, assim que Christopher Lee que sentiu, eu não quero estragar o dia do J.R. Tolkien aqui hoje, eu não quero que ele lembre desse dia como um dia ruim, eu não sei o que dizer, porque eu posso fazer isso, eu posso estragar tudo. Então, não é medo, é um medo de espanto, de admiração, não é um medo de ser condenado, de ser machucado, é o medo de você ofender, é o medo de você desonrar. É como se alguém colocasse um vaso da dinastia Ming na sua mão. A dinastia Ming foi de 1368 a 1600 e pouco, quase durou 276 anos. É uma das dinastias chinesas mais importantes. E é considerado um dos períodos onde houve mais equidade social,
na história humana, é considerado um bom momento da história humana naquele lado do mundo. Então os utensílios disso, que tem, olha, 1300 e pouco, até 1600 e pouco, tem esse é valioso demais. Então quando você, imagina se alguém coloca um vaso da dinastia Ming na tua mão, você fica cheio de medo. Medo de quê? Não é de você ser machucado pelo vaso, de o vaso fazer uma coisa ruim contra você. Aquilo é precioso, tem medo de danificar, tem medo de desonrar aquela coisa tão preciosa, de deixar cair, de estragar. Você tem medo que você vai estragar o vaso. Então, aquele é um medo alegre, você admira o vaso, você é da dinastia Ming. Olha só que incrível, eu não quero nem botar a mão nisso. Só de olhar, outro dia eu ouvi alguém dizendo, eu estava com uma Bíblia com sangue de um dos puritanos, toda a história. Olha só, não vamos ficar mexendo nessa Bíblia, que coisa, não é? É isso. Tem um temor de estragar. O temor do Senhor é um temor alegre, é de respeito, admiração, é amor. Eu não quero entristecê-lo. Eu faria qualquer coisa para não desonrá-lo. Olha, o princípio da sabedoria é esse temor. Eu não posso desonrar Deus, eu não posso, só da ideia de que o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, pode desonrá-lo, dar um testemunho não adequado dele, não glorificá-lo, eu fico... Se você tivesse esse tipo de medo, você percebe a diferença em como o que é acreditar em Deus e temer a Deus assim. Muitas pessoas estão obedecendo a Deus hoje porque elas têm um medo negativo. Eu tenho que obedecer, caso contrário, Deus vai me castigar, a vida vai ficar difícil e provavelmente eu vou acabar no inferno. Mas se você tem um medo, que a Bíblia está dizendo aqui, a palavra é medo mesmo, que é o princípio da sabedoria, ele vai te fazer sábio. Ele vai te fazer sábio. Agora, qual é a única maneira? Primeiro de tudo, você não ia ser aquele simples que a Bíblia diz que destrói o seu caminho. Por quê? Se você tivesse esse tipo de relacionamento com Deus, o temor do Senhor acaba com aquela tolice. Por quê? Se você tem esse temor a Deus, se Deus disse algo para você, se você sente o amor infinito de Deus, o prazer de Deus, você não se importa com o que as pessoas vão pensar se você obedecer a Ele. Você vê, aquela coisa do simples, de que ele está lá no meio da universidade, ele se dá um jeito de ser visto como legal, é porque falta sabedoria, mas o princípio seria o temor de Deus. Eu não vou me importar com a opinião do mundo, a cultura ao meu respeito, por causa de Deus, por causa desse temor. A opinião que vem de fora não consegue me formatar. Esse é o princípio da sabedoria, porque isso mata aquela tolice. Você então não se importa com o que as outras pessoas vão pensar, você não seria simplório, você não seria desobediente, você não ligaria se o mundo inteiro falar que você está errado, contanto que Deus esteja sendo honrado. Agora, você também não ia ser aquele tolo, que é obstinado, que é sábio aos seus próprios olhos. Você viria que diante dele você não tem dignidade, haveria humildade, você estaria pronto a ser corrigido, a ouvir um para trás de mim, Satanás. Você estaria, sabe, por causa da dignidade dele, porque você vê, os dois tipos de tolice que a Bíblia diz, começa a cura, começa a sabedoria aí. Esse medo positivo, alegre em Deus, é o início da sabedoria. Você pode ser corrigido, você pode ser contrariado. Você está ali, isso não faz diferença para você, você não vai se sentir sensível, magoado. Você está mudando por isso. É a única maneira de obter isso. Você só pode ter isso se você tem certeza de que Deus não é contra você. Ou seja, só se você tiver certeza de que nenhuma condenação há mais sobre você. Você tem que ser uma pessoa realmente regenerada, convertida, ter um novo coração. Essa é a diferença entre alguém que tem o medo positivo e o negativo de Deus. O medo que gera sabedoria, esse medo alegre, positivo. Você não está com medo de Deus, nem desconfiado dele. Você o teme. A ideia de desonrá-lo te faz ficar arrasado. Isso te livra de ser um simples, como a Bíblia diz, e de ser o tolo,
Ou seja, de estar ligado no que as pessoas pensam, mas também de se achar sábio aos seus próprios olhos, porque você sabe que essas duas formas são princípios tolos que desonram ele. Então, no Antigo Testamento, nós conhecemos esse medo negativo e o medo positivo, mas no Novo Testamento, nós descobrimos uma tolice negativa e uma positiva. É assim que nós encerramos aqui. A loucura da graça, nós temos olhado a loucura do medo negativo, mas Paulo disse que há uma loucura positiva. É a loucura da cruz, a loucura de Cristo, a loucura da graça. Paulo fala sobre a loucura da cruz, ele diz, olha, Jesus veio e ele diz, eu sou o Messias, eu vim para trazer o reino de Deus. Por que a cruz é uma loucura? Você pensa, ele é o rei, ele vem limpar esse mundo, ele vem purificar o mundo, ele vem para lidar com o mal no mundo. Então você imagina, quem vai acabar com o mal no mundo? Ele vem como um general, para pegar essas pessoas que têm essas filosofias anti-Deus e estipar elas. E vem para ferir os malfeitores. Ou então ele vem como um filósofo, porque o que nós precisamos é aprender como viver. Mas ele vem para a cruz, se torna fraco e morre na cruz. Paulo diz, para os padrões do mundo isso é uma tolice. Eles não conseguem perceber isso como sabedoria. A razão pela qual o mundo vê a cruz como loucura é que nós olhamos para o mal e todos nós temos uma teoria sobre o mal. Por que o mundo é como é? Por que os casamentos não dão certo? Por que a sociedade está ruim? Nós temos teoria sobre tudo isso. Sobre o que está errado com o mundo. É por isso que a cruz é uma loucura para o mundo e para mesmo aquelas pessoas que estão no meio cristão, mas não tem o temor de Deus que levou ele ao princípio da sabedoria. Então você pensa, você tem uma teoria, Jesus tinha que lidar com o mal do mundo, o que Jesus não faz? Por que Jesus não pega essas pessoas mais, essas ideias mais, essas coisas mais? Todos nós temos uma teoria sobre o que há de errado no mundo, e todos nós achamos que nós não somos o mal no mundo. Nós achamos que o mal são eles, são os outros. Então se Jesus viesse como general e pegasse todos os maus, resolveu o problema do mundo. Não ia pegar a gente, é óbvio. Se ele viesse como um filósofo e ensinasse como viver, então essas pessoas que não sabem viver iam aprender a viver. Eu estou sabendo viver. Então são eles, nós temos uma teoria que o mal é eles, é os outros. Por quê? Porque nós somos tolos e somos sábios a nossos próprios olhos. Somos tolos, e se você é sábio aos seus próprios olhos, ou se você é um simples, você não pode ver a sabedoria da cruz. Ela é loucura. Parece loucura para pessoas assim. Porque ele levou o castigo que nós merecemos, porque Deus está dizendo, você é tolo, você quer que eu lide com o mal no mundo, mas lidar com o mal no mundo era te destruir. Era a única maneira você queria que eu livrasse o mal do mundo, eu tinha que destruir você, porque você é parte do mal do mundo. E você só não vê isso porque você é um tolo, e você sabe aos seus próprios olhos, você tem uma teoria de que porque o mundo é mau, e a tua teoria não te incluiu. Então a cruz parece loucura. Você pensa que você podia tornar, você é simples, você diz cristão, mas você está junto com a sociedade, você acredita que as crianças são puras, inocentes, você acredita que gente de 17 anos de idade, ou é só uma criança inocente, não sabe o que está fazendo, você é simplório, você tem a mente formatada por um mundo caído, ou você sabe aos seus próprios olhos, você tem ideia sobre como consertar o mundo, você diz, os governos são ruins porque eles não respeitam, você vê isso, normalmente as pessoas dizem isso, esses governos são ruins porque eles não respeitam o mais fraco, não respeitam a lei, aí as pessoas vão fazer lá, aí lá na sala de aula o cara não respeita o professor, não respeita o pai, ele é um tolo. As pessoas dizem, tinha que haver respeito, porque nós temos que lutar, aí nós vamos fazer um protesto, nós começamos a quebrar as coisas, tolos. As pessoas são um problema, elas não veem isso. Ou então as pessoas têm uma ideia sempre de você vê isso no Brasil, é comum, no mundo ocidental, né? Cada vez mais comum, mas é normal no homem, uma ideia de coletividade. Por exemplo, eu sou pastor, imagina se eu falasse assim, os pastores são abnegados, os pastores são maravilhosos. Seria uma tolice, porque não é verdade. O fato de eu ser pastor devia fazer eu ser mais claro em dizer, há muitos pastores que não têm nenhum compromisso com a verdade, que não deviam estar pregando.
Mas não é assim, não é assim. O cara é médico, aí sempre ele acha que tudo que aconteceu com os médicos, ele interpreta de um jeito como se os médicos estão certos. Os médicos podem fazer qualquer coisa, não, mas os médicos... O cara é bancário. Ah, não, porque a classe bancária é uma classe abnegada. Mentira, é ser humano. Ah, os professores são sacerdotes. Me desculpe, mas eu já tive professor. Tive professores ótimos, professores ruins, professores péssimos. Professores que gostavam de dar aula, professores que não gostavam da aula. Porque meus professores eram humanos. Não existe essa classe de gente. Seria tolice e desconexão com a realidade eu dizer para vocês, todos os pastores são maravilhosos só porque eu sou pastor. Então, Deus diz, olha, a cruz é loucura porque você não se inclui no problema. Você acha que o problema é os outros. Aí você acha que eu devia vir para resolver o problema dos outros. Se eu resolvesse o problema dos outros, eu resolvi o problema do mundo. Mas se eu fosse resolver o mal do mundo, eu tinha que eliminar você. E a única maneira de eu não eliminar você, porque eu quero glorificar meu filho em você, é eu ter que castigá-lo na cruz. Porque você é o mal que eu tinha que destruir. Se você não fosse sábio aos seus próprios olhos, se você tivesse o meu temor, que é o princípio da sabedoria, você ia se ver como você é, então você ia ver que a cruz era a sabedoria. Mas como você não se vê como você deve ver, você é um tolo, você acha que a cruz é uma loucura, é por isso que o mundo acha isso. Então, primeiro de tudo, você tem que admitir que você é um tolo, e que você se nasceu e agia como um sábio aos seus próprios olhos. Só se converteu quem é assim, quem chegou a esse ponto. Paulo diz assim, a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Você precisa se tornar um louco para ser sábio, aos seus próprios olhos, porque você se achava sábio. Você, se não estiver nesse lugar, você vai aprender sempre, não vai chegar ao conhecimento da verdade. Você tem que admitir que você tem sido um tolo e que você foi sábio aos seus próprios olhos. É assim que a cruz se torna o que é isso que é a verdade sobre temer a Deus, faz você começar a ser sábio daquela maneira que a Bíblia explicou. Você tem que abraçar a loucura da cruz e ser visto como um tolo pelo mundo. Agora, se você quiser ser visto como um sábio pelo mundo, pela sociedade, pela cultura, você é daqueles simples, que é guiado pelas pessoas. Elas fazem isso, elas acham isso assim, porque elas acham que o problema do mundo não é elas. Mas você disse que se converteu, porque você disse que chegou à conclusão que você era o problema do mundo e que Deus tinha que esmagar você, então Ele teve que esmagar o filho dele. Então você não pode pensar como o mundo. Então você tem que estar disposto a ser tolo aos olhos do mundo, porque o mundo vai achar você tolo, porque ele acha que a cruz é uma tolice. Ele acha isso porque ele sabe aos seus próprios olhos. Portanto, só quem de fato está nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, sabem que Deus não é mais contra ele, podem chegar onde nós chegamos, onde nós vamos continuar a semana que vem. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistiria? Mas contigo está o perdão para que tu sejas temido. Você vê, é esse bom temor, é o início da sabedoria, quando você percebe, eu merecia, eu sou um tolo, se Deus fosse lidar com o mal do mundo, Ele tinha que me destruir, Ele não fez isso, então agora eu temo a Deus, eu temo fazer coisas que o desonre. Esse é o princípio da sabedoria. Eu nunca mais vou ser simples nem tolo, eu vou agora gastar anos, o tempo necessário para saber reagir a todas as coisas da vida, porque eu quero aprender e chegar ao conhecimento da verdade. Você vê o que você está dizendo? Quando eu vejo que tu és bom, santo e por graça me salvou em Cristo, então eu nunca mais quero fazer nada que te desonre, eu nunca mais vou seguir a multidão, nem meu próprio coração. Eu tenho temor e um luto no coração só de pensar em desonrar a ti, eu tenho medo de desapontá-lo, não viver para a sua glória, porque tu me salvaste, porque contigo está o perdão, para que aqueles que foram de fato perdoados temam a ti assim. E quando você tem esse temor alegre, esse é o princípio da sabedoria. E é sobre a sabedoria que nós, como chegar e aprofundar isso na nossa vida, que nós queremos falar nas próximas vezes que nós nos reunirmos. Vamos ficar de pé, vamos orar.